Existem inúmeros países deslumbrantes ao redor do mundo. A existência de um país que engloba a floresta amazônica e a antiga cidade de Machu Picchu, situada a uma altitude de 2.430 metros, é um dos indicadores mais notáveis disso. Uma vez subjugado sob o domínio colonial espanhol e, mesmo antes disso, berço do antigo Império Inca, este lugar é notável. O país ao qual me refiro também é economicamente avançado, encontrando seu lugar entre as 50 maiores economias do mundo. É um paraíso sul-americano. Hoje vamos falar sobre o Peru. O Peru e seus arredores têm raízes profundamente ligadas ao Império Inca, que fez seu nome na história conhecida. Fundado no século XIII, o Império Inca tinha sua capital em Cusco, que está localizada no Peru. Hoje, o Peru é um estado de origem inca, espalhado por uma área de 1.285.000 km², com uma população de 34 milhões de habitantes. O país fica do lado oeste da América do Sul, com uma costa ao longo do mar. Lima, a capital, está situada nessa faixa costeira com vista para o Oceano Pacífico. Lima é indiscutivelmente a cidade mais desenvolvida do país e serve como coração da economia e da indústria. Se observarmos sua capital em um mapa, veremos que ela não abrange uma área vasta. Ao norte imediato do Peru está o Equador, a leste compartilha fronteiras com o Brasil, abrangendo a floresta amazônica, e a Bolívia. Ao sul, encontramos o Chile. Se você planeja visitar o Peru hoje, pode pegar voos para a capital, Lima, e, graças à opção de entrada sem visto para muitos países, pode entrar no país sem o incômodo de um visto. No entanto, voar diretamente para o Peru a partir de países tão distantes quanto a Ásia pode custar mais de $1.000 devido à sua localização distante da maior parte do mundo. Se você tem interesse pela história, deve visitar o Peru para testemunhar Machu Picchu, uma das cidades antigas melhor preservadas do mundo deixadas para trás pelos Incas. Machu Picchu não é apenas um local histórico comum. Hoje, é considerada uma das novas 7 maravilhas do mundo, e seu nome se traduz como Pico Antigo. Sabe-se que foi construído durante o reinado do imperador Inca Yupanqui, mas ainda há debate sobre seu propósito exato. Alguns acreditam que Machu Picchu era um refúgio seguro onde os Incas poderiam escapar em caso de invasão, enquanto outros argumentam que era um palácio construído para o próprio rei Inca. O que torna isso ainda mais impressionante é que, na década de 1500, construir um local a 2.430 metros de altitude, sem a tecnologia moderna que temos hoje, era um desafio incrível. Construir estruturas de pedra em tal local exigia escalar milhares de metros sobre terreno acidentado, percorrer trilhas íngremes e longas e se proteger de penhascos. Hoje, cada uma dessas pedras pesa pelo menos 30 quilos, e como foram transportadas para lá permanece um mistério. Além disso, a razão principal pela qual essa estrutura misteriosa sobreviveu até os dias atuais é sua localização em terreno montanhoso tão alto que permanece oculta entre as nuvens. Portanto, mesmo depois que os espanhóis eliminaram os Incas, Machu Picchu permaneceu inalterada por 350 anos. Somente em 1912, após escavações arqueológicas na região, o arqueólogo americano Hiram Bingham descobriu essa cidade de pedra no topo das montanhas e a tornou conhecida pela humanidade. Há um fascínio extraordinário pela pesca no país, e Lima, em particular, tem uma cultura culinária amplamente centrada em frutos do mar. Tanto que você pode ver pessoas limpando peixes em fábricas em Lima, mesmo às 5 da manhã. Os proprietários de restaurantes significativos na cidade vêm aqui comprar peixes para turistas que vêm da Europa e de regiões ricas da Ásia. Em Lima, eles não apenas apreciam o peixe, mas também desfrutam de uma variedade de frutos do mar, incluindo caranguejos, ostras e outros. Se você não é fã de peixe, quando estiver no Peru, pode querer experimentar frutas que não encontrará facilmente na Europa ou na Ásia. Um deles é a mamão papaya. Outro é uma fruta chamada granadila, que possui sementes amarelas e redondas no interior. Há muitos outros prazeres tropicais no Peru. Se frutas tropicais não lhe parecem estranhas demais, há alimentos ainda mais bizarros na região.
Por exemplo, os peruanos são uma sociedade que consome quase todas as criaturas da América do Sul. Há uma cidade no Peru chamada Iquitos, e nas barracas de mercado lá, você verá criaturas que nunca encontrou antes em sua vida. Por exemplo, cabeças de crocodilo, ou mesmo crocodilos inteiros. Além disso, os mercados que vendem esses produtos estão cheios de pessoas. Iquitos é uma cidade localizada no norte do Peru, perto da Amazônia. Nessa região, especialmente perto da Amazônia, você encontrará muitos exemplos de coisas estranhas ou primitivas. Na verdade, as pessoas desta área, ao contrário dos habitantes modernos da cidade no oeste, como Lima, são menos educadas e afastadas da civilização. Infelizmente, a condição desses mercados não parece boa em termos de higiene. Não estou falando apenas do lixo no chão, os odores nos mercados são de fazer o estômago revirar. Por exemplo, na Iquitos que mencionei, a pobreza é bastante prevalente. As pessoas vivem em barracos de madeira e pegam crocodilos de rios e áreas alagadas, que depois vendem nos mercados. Cerca de 100.000 pessoas vivem lá, e quase todas estão envolvidas na pesca fluvial. Se você olhar de perto para suas casas, verá que elas são construídas sobre os rios e não têm conexão com a terra. A quebra ou inclinação dos pilares que sustentam esses barracos pode fazer com que as pessoas dentro caiam no rio. Além disso, não há sistema elétrico nos barracos, e não há infraestrutura de esgoto ou banheiros. Ao passear pelos mercados em Quito, Peru, você se sentirá como se estivesse em um país sul-americano ou como se estivesse na Índia, Tailândia ou Camboja. Além disso, o que descreve não se limita apenas à carne de crocodilo, eles comem coisas como vermes, como se fossem doces. Se você procura algo mais apetitoso, pode ver caracóis gigantes rastejando dentro de recipientes. Eles comem esses caracóis e lagartos, grelhando-os e vendendo-os por cerca de 2 soles peruanos cada, cerca da metade de $1 americano. Na Amazônia, existem muitas criaturas selvagens, então as pessoas que vivem perto dessa região tiveram que criar uma indústria de alimentos com base nessas criaturas para sobreviver. No Peru, ao olhar para os rostos das pessoas, você vê sorrisos calorosos. Essas pessoas adoram muitos hóspedes e os convidam para comer em suas casas. Essas pessoas, que ganham entre 150 e $200 por mês, são muito felizes e realmente positivas em relação à vida, mesmo vivendo uma vida modesta. No Peru, não são apenas os mercados, as ruas também têm influências da Ásia. Por exemplo, as pessoas usam mini motocicletas semelhantes a TUK-TUKS. Especialmente em Iquitos, onde o transporte terrestre é muito limitado, quase todos usam motocicletas ou tuk-tuks. Como a cidade leva uma vida desconectada do restante do Peru, quase ninguém segue as regras de trânsito, o que contribui ainda mais para o caos. Isso deixa os turistas que viajam para a Amazônia desconfortáveis. No país, há detalhes interessantes sobre a Amazônia. Por exemplo, há um rio localizado dentro da Amazônia, e a água deste rio está a 95 graus Celsius. O rio flui por 6 quilômetros, e se alguém cair acidentalmente no rio, seu corpo é gravemente queimado, e eles morrem logo em seguida. Os cientistas estão tentando explicar por que o rio é tão quente, sugerindo que pode haver um vulcão ativo sob o rio. Se você ferver um ovo cru neste rio, ele será cozido em 1 minuto. O Peru tem mais uma coisa que você pode não ter visto antes. À medida que você testemunha esses detalhes no país, pode entender claramente que o governo peruano está tentando lucrar com a natureza do país. Por exemplo, esses hotéis cápsula suspensos nas encostas das montanhas, lembrando os hotéis cápsula no Japão. Você consideraria dormir em um quarto de hotel assim, suspenso a metros do chão? Isso fica em Cusco, localizado no sul do Peru e que foi uma vez a capital do famoso Império Inca. Também é a cidade mais próxima de Machu Picchu. Em Cusco, alguns empreendedores construíram esses quartos cápsula nas margens dos vales, oferecendo uma dimensão única ao conceito de hospitalidade. Embora a vista de dentro do quarto pareça incrível, pagar para dormir aqui pode não parecer sensato para todos quando visto de fora. Afinal,
Uma noite neste hotel chamado Sky Lodge custa nada menos que $900, meus amigos. Você pode decidir se vale a pena o investimento. Se você planeja ir ao Peru e seu orçamento é limitado, deve decidir por que está indo lá. Se você procura vida noturna, praias e restaurantes de luxo, enquanto quer se sentir seguro, deve ir para a capital, Lima. Se deseja ver construções históricas autênticas, subir os picos das montanhas dos Andes com pessoas locais tradicionalmente vestidas, deve visitar Cusco. Finalmente, se deseja experimentar e sentir a Amazônia com seus próprios olhos, deve ir a Iquitos, a cidade mais próxima da Amazônia. Claro, você também pode ver muita arquitetura histórica na capital, Lima. O fato de o país ter passado pelas mãos dos espanhóis, que tornaram o espanhol a língua oficial, se reflete na arquitetura da cidade, que traz vestígios da influência espanhola. Na verdade, há muitos prédios em Lima que são semelhantes aos da Cidade do México. Isso ocorre porque o México foi invadido pelos espanhóis. As principais praças na capital são genuinamente limpas, sem nada particularmente chamativo. No entanto, na maior parte do ano, o clima é nublado e nebuloso. A vida noturna na capital, Lima, pode não ser como a do México ou da Colômbia, mas afirmar que a cidade é sem vida seria uma grande injustiça ao Peru. Independentemente de qual país sul-americano você visite, os estilos de vida e mentalidades das pessoas são geralmente semelhantes. Nós exploramos juntos as maravilhas escondidas do Peru, um país que é um verdadeiro tesouro sul-americano. Das majestosas ruínas de Machu Picchu às águas quentes e misteriosas da Amazônia, o Peru oferece uma jornada repleta de descobertas e experiências únicas. Sua rica história, culinária extraordinária e calorosa hospitalidade local fazem dele um destino inesquecível. Mas nossa exploração não termina aqui. Em nosso canal Destinos Fora do Radar, continuaremos a desvendar os segredos de destinos extraordinários ao redor do mundo. Se você busca aventuras autênticas e lugares que muitos ainda não descobriram, junte-se a nós em nossa busca por destinos incríveis. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar as notificações para não perder nossas futuras aventuras. E, o mais importante, compartilhe conosco seus comentários e sugestões. Qual destino você gostaria de ver a seguir? O mundo está cheio de maravilhas esperando para serem exploradas, e juntos, continuaremos nossa jornada em busca de destinos fora do radar. Até a próxima aventura!